Então, sem mais delongas, eu quero chamar ao nosso encontro os convidados da noite de hoje, o professor Antônio Jorge. Boa noite, Danilo. Boa noite, Antônio Jorge, professor, e Marília Rebouças. Vou fazer a rápida apresentação Danilo. de vocês. Olá, professor. Oi, Marília. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Peço desculpas pelo atraso, mas é a internet. Ontem, então, estivemos reunidos com dois autores, Paulo Sertec, professor Paulo Sertec, e o professor Luiz Carlos Souza, e agora nós vamos receber outros dois autores do livro que nós estamos trabalhando, que é Ética, Economia e Direitos Humanos. Então, durante essa semana, nós começamos na terça-feira, reunindo 5 dos 7 autores. Ontem, então, como eu acabei de dizer, falamos com os professores Paulo Sertec e o professor Luiz Souza. Inclusive, essa entrevista que nós fizemos ontem, ela está disponível na plataforma Facebook, lá na página da TV Boa Nova. Amanhã nós teremos também uma entrevista para encerrar a semana com outros dois autores, que é o professor Átila Brilhante e o professor Francisco Salles. Vão falar sobre Stuart Mill. E esta noite temos também dois autores que estão reunidos. Eu recebo, então, o professor Antônio Jorge. No livro, o professor Antônio Jorge é autor do 6º capítulo, intitulado Da Teoria da Inimizade ao Paradigma da Cooperação, na Mediação e na Economia do Compartilhamento. Junto com o professor, ao lado dele, de forma virtual, mas lá no livro não, no livro é de forma real, a coautora, que é a Marília Rebouças, que é aluna do professor Antônio Jorge, doutoranda em Direito Constitucional. Então, mais uma vez, eu desejo uma ótima noite a vocês. Muito obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência. E eu começo, professor Antônio Jorge, se o senhor me permitir, com as damas. Tá bom? Por favor, com certeza. Perguntando, então, Marília, como foi a experiência de escrever junto com o seu orientador, o seu professor? Bom, Danilo, é inegável, né, que é muito bom trabalhar com o professor Antônio Jorge. Ele sabe, né, que eu tenho um livro favorito, que é A Vida Intelectual. Há muitos anos a gente conversa sobre esse livro, inclusive foi ele quem me apresentou a este livro. E nesse livro, né, o Sete Anjos, ele conta que a consagração da nossa vida à intelectualidade, ela acaba gerando bons frutos, porque o intelectual não é aquele que sabe muito, mas é aquele que desenvolve a sabedoria na sua vida por meio das virtudes. E o professor Antônio Jorge, ele tem essa característica, tanto da consagração de vida aos estudos e ao trabalho, e também como essa sabedoria que transcende a ideia de eu só preciso reunir conteúdo, né? O saber, ele precisa ter uma função na nossa vida, ele precisa nos desenvolver de alguma forma. E o professor Antônio Jorge, ele é realmente esse intelectual descrito, né, A Vida Intelectual dos Sete Anjos. E é uma alegria, né? Enfim, trabalhar com ele é uma grande oportunidade. E também vê-lo trabalhar, que é muitas vezes o que a gente faz. Quando ele começa os projetos, ele assume para si muitas atribuições, e muitas vezes a gente fica assistindo, né? Ele trabalhando, mediando com diplomacia, muitas vezes com grandes instituições, os trabalhos que a gente precisa realizar. É, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado, viu, professor? Sempre. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente a oportunidade. Maravilha. Começamos, então, com Antônio Jorge, com Marília Rebouças e Sertilange. Muito bom. Vamos iniciar a sua fala, professor, com uma breve explanação, então, do 6º capítulo, que você divide com Marília. Perfeitamente. Eu digo que o grande mérito desse trabalho está mais com a Marília que comigo, porque ela, essa inquietação que ela tinha também de pesquisar, a gente trabalhou com um dos autores, que é o Gustavo Corsão, numa das aulas, e a partir dali a gente foi vislumbrando que ele podia servir de orientação para buscar mais a fundo a base filosófica que gerou o que a gente chama de teorias da inimizade, que assim mesmo é expresso pelo próprio Gustavo Corsão, numa das obras dele. E a Marília é dedicada muito à temática da mediação. Eu sou co-orientador da Marília, né? A orientadora também dela na Universidade de Fortaleza, a professora Lília Salles, que aliás faz aniversário hoje.
A professora Lídia Salles faz aniversário hoje. Então, a professora Lídia Salles, que é um grande nome nacional e internacional na área de mediação, trabalha muito essa temática. E a mediação se insere nesse contexto de resolver conflitos por uma linha pacífica, né? E preparar as pessoas para que possam evitar que esses conflitos progridam para a deterioração permanente das relações. Então, é nesse contexto que a Marília desenvolve parte da pesquisa dela. E eu me incorporei porque dava uma matéria que era sobre a solidariedade, né, e a tutela dos vulneráveis na Universidade de Fortaleza. Marília assistiu essa matéria, conheci outra matéria que é a autonomia privada na Constituição, que tinha dado também. Então, fomos pensando juntos, fazer um embasamento teórico e reconstruir, de modo científico, a história dessa cultura de inimizade que se alastrou no meio acadêmico, a ponto de servir de fundamento na filosofia política para uma série de procedimentos e condutas que estão instaladas hoje no nosso cenário político ainda. Então, a ideia do artigo, né, é exatamente tratar um pouco dessa perspectiva, né, e mostrar como que foi se desenrolando ao longo do tempo, né, e foi tornando-se cultura, uma cultura ruim, essas teorias da inimizade, né? E tem como referenciais, por exemplo, principais mais conhecidos, Maquiavel e Hobbes, são dois grandes nomes, né, e que acabam tendo uma leitura antropológica equivocada sobre como é o ser humano e como deve, portanto, proceder a partir da sua natureza. Isso acabou se instalando como sendo algo inevitável para poder fazer uma estrutura política de um Estado que possa garantir direitos. Então, Maquiavel vai criar uma teoria, né, que vai favorecer o predomínio a partir do medo, e o Hobbes também vai dar toda uma força ao Estado, ao Leviatã, né? Então, são dois nomes muito famosos. E a gente trabalhava, olhando um pouco esses autores, notando como que ele foi se desenvolvendo e se alastrando a ideia. Depois também o Adam Smith, em algo, sem que ele o quisesse, vai também contribuir em parte para que essa filosofia, digamos assim, se arraigue ainda mais, né? E no meio do jurídico, em concreto, ela está muito instalada, né? Então, era muito comum que os alunos na Faculdade de Direito sejam preparados, ainda é comum, para serem belicosos, para serem briguentos, para pegarem um conflito e levarem ao judiciário, levarem a raias da briga, né? Quando muitas vezes o melhor para o cliente, para o caso dele, seria ele buscar exatamente um tipo de acordo, de favorecimento, né, de mediação. Pois bem, então esse é o desafio do direito hoje no Brasil até. O CNJ, ele advoga para que haja mediação para evitar esse excesso, esse abarrotamento, esse congestionamento de causa no judiciário, que leva a uma lentidão maior, a morosidade. A morosidade no direito acaba gerando mais injustiças ainda. Então, nós tínhamos, né, tem essa atmosfera no Brasil, muita belicosidade, é importante reconfigurar, reinaugurar os hábitos da formação jurídica para que possa ter resoluções pacíficas e evitar, portanto, que a conflituosidade se intensifique. Só que essa conflituosidade ela era alimentada com essa base teórica, a gente falava na ciência política, e acabava reverberando para a prática judiciária, para a prática da advocacia. Então, é preciso recompor, reconfigurar esses hábitos. É nesse contexto que, nesse artigo em concreto, a gente vai em busca dessa origem filosófica, na filosofia social, na ciência política, né, desse pensamento equivocado, né, e mostra quais são as alternativas que começam a surgir no século XX para poder reverter esse quadro, né, recuperando uma perspectiva humanista mais aprofundada, a dignidade humana de um modo mais potencializado mesmo, voltada para a paz, né, para a condição pacífica das relações, né? Então, a gente vai partir e a gente vai pesquisando ao longo do artigo, né, alguns autores de Harvard, por exemplo, né, William Ury e outros mais, que, de certa forma, vão criando essa recomposição teórica, né, trazendo novamente a perspectiva positiva do relacionamento humano, e que a gente traz como exemplo concreto, e até o início também do trabalho mostra isso, na atualidade, essa chamada economia de compartilhamento, né, que acaba sendo, digamos assim, uma atmosfera própria. A gente assiste o que hoje? A sustentabilidade, né, que está se criando, né, até da perspectiva da produção de bens e de serviços, né, para favorecer uma cultura, né, que realmente possa proteger tanto as relações sociais quanto a vida de cada um. De modo concreto, dando um exemplo, o que é essa economia do compartilhamento? Para quem está nos ouvindo, por exemplo, Uber, Airbnb, quer dizer, aquela pessoa, aquela senhora, numa cidade que tinha na sua casa, sobrando 2 quartos, hoje ela compartilha e tem um retorno econômico em razão disso. Agora, para esse compartilhamento ser bem feito, ela tem que ter uma série de protocolos de solidariedade também, né? Então, a internet possibilitou, nessa atmosfera, essa plataforma chamada Airbnb, por exemplo, e outras similares, né, as pessoas pudessem apresentar, por exemplo, bens e serviços, vamos assim, que vão lhes ajudar também economicamente, e elas têm que fazê-lo da melhor forma possível.
E aqueles outros que não teriam acesso a esse tipo de bens e serviços na rede hoteleira passam a tê-lo. Então, você consegue gerar muito maior possibilidade das pessoas terem novas experiências, né? E compartilhando espaços, por exemplo, né? Compartilhando intimidades que antes não eram possíveis. Isso está se dando cada vez de forma mais natural, que a reputação das pessoas, quando fazem, fica registrada na rede, né? Então, está estimulando uma conduta de solidariedade efetiva que recupera essa base da confiança que foi destruída, em boa medida, lá atrás, na ciência política, pelo Hobbes e pelo Maquiavel. Então, o trabalho ele vai nessa linha, né? Fala da economia de compartilhamento para resgatar a reflexão dessa solidariedade que começa a ampliar-se, né? E, claro, precisa crescer muito ainda. A gente vê que no nosso país, por exemplo, em matéria política, né, a polarização hoje que há, né, mostra que falta rever também a própria conduta das pessoas quando vão discutir a questão da política, que tem que estar em outra atmosfera também, né? De toda forma, começa pela economia, né? Esse compartilhamento, né? Resgatando essa perspectiva de solidariedade, de confiança, né? Que eram duas bases que tinham sido, de certa forma, como que destruídas e substituídas por uma tese que defendia o egoísmo como motor da economia, que é uma tese errada, né? Há uma confusão filosófica muito grande em vários autores que confundem, por exemplo, o amor próprio legítimo, buscar o bem próprio, né, que está em harmonia com o bem comum, com o egoísmo, que é a tese do eu ganho para você perder, né? E a tese que fala hoje que deve vigorar é o ganha-ganha. Então, isso está, né, toda a linha de negociação em Harvard, por exemplo, aparece no nosso trabalho também, né, é resgatada essa ideia, né, e também nessa ideia da mediação, que se quer fazer crescer no Brasil e que é a grande saída para o judiciário na atualidade. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem estimulado que no Brasil inteiro se desenvolvam mediadores e a cultura da mediação. E eu falava antes, né, a professora Lília Salles, nossa, né, pró-reitora na Unifor, né, tem um grande nome nessa área, é uma das grandes reveladoras, incentivadoras e promotoras dessa cultura, né? Então, tanto a Marília, né, trabalha nessa atmosfera também, na tese dela, né? Então, já no mestrado já fazia também. Então, a gente avançou na pesquisa, na base do mestrado dela, para entender as raízes dessa inimizade que se criou nas teorias políticas e que acaba extravasando para as relações sociais também, estão presentes aí, né? Vamos pensar o marxismo, por exemplo, né? Luta de classes, inimizade. Então, a teoria estapafúrdia nesse sentido, né? Luta de classes. Em vez de resgatar o melhor da dignidade humana e a parte dele compor, não, quer acirrar exatamente a animosidade, a luta, no mau sentido. Em vez de ser a luta de todos juntos para favorecer o conjunto, acaba sendo a luta de uns contra os outros. E está isso ainda, infelizmente, né, até por essa teoria está ainda, de certa forma, reconfigurada, hein, né, com outras cores na atualidade, né, também ainda está presente. Mas é possível que a gente possa trabalhar e começando nesse exemplo da economia, avançar depois para a própria relação política, para o civismo, recuperar uma relação, né, de respeito ao opositor, ao oponente, com categoria, pelo respeito humano, dentro dessa lógica do compartilhamento, dentro dessa lógica da solidariedade, né? Então, o artigo tem mais ou menos isso, a Maria pode complementar com muitos mais dados aí, porque, de fato, ela imergiu essa temática de modo vertical, né, para poder recompor, né, e fazer exatamente isso, tá bom? É mais ou menos isso que a gente vai trazer, acho que a Maria pode completar mais a ideia também. Perfeito, Marília, você vai completar sim. Eu gostaria de colocar mais uma pergunta, e você já responde tudo de uma única vez. O professor Antônio Jorge falou sobre o acirramento nos próprios cursos de direito, tornando os alunos briguentos, não é? Bom, me parece, e eu acredito que todo mundo que tem olhos consegue enxergar que isso extravasa para a sociedade como um todo. A sociedade anda briguenta com tudo e com todos. É possível que isso alimente, por exemplo, a produção de leis que favoreçam até entornar mais ainda esse caldo, tornar a coisa mais complexa do que já está? Não, sem dúvidas, professor. O que a gente, dentro da nossa pesquisa, né, o fenômeno que a gente começou a observar é que havia uma adversariedade, né, como se fosse uma inimizade latente, né, na sociedade, e que as nossas leis e o nosso Estado eram formadas, né, o Estado se movia no sentido desta inimizade. Então, para suprir as lacunas deixadas por esta inimizade. A gente começou a pesquisar na teoria, enfim, na filosofia, na teoria política, né,
qual poderia ser essa raiz, né, dessa perspectiva de que o homem é o inimigo do homem e que nós vivemos numa guerra universal em que os bens são escassos, né, e justamente por isso, e os desejos são os mesmos, e que o homem, justamente por isso, seria condenado a estar sempre diante do seu igual como inimigo. E aí a gente começou a perceber, dentro dessa digressão que a gente acabou fazendo, que Maquiavel foi um grande marco, né? Que antes de Maquiavel nós tínhamos as filosofias idealistas, nós tínhamos as teorias idealistas. Então a gente programava aquilo que gostaríamos que fôssemos como sociedade, como indivíduos. Então a ideia por exemplo, de que nós poderíamos desenvolver virtudes e que no Estado também, o Estado deveria também agir conforme determinadas virtudes. E aí com Maquiavel existe um grande marco. Maquiavel começa a perceber que essa busca de idealismo entrava a política, atrapalha a política, atrapalha, né, o monarca, o governante, que quando ele tenta ser amável, ser caridoso, ser generoso, essa é a sua forma, na verdade, de se enforcar, de conseguir perder os seus súditos. E aí ele tem frases famosíssimas, né, em que ele diz que no momento em que você é profundamente caridoso, as coisas provavelmente estão bem, porque se algo sai errado, provavelmente todos os seus súditos se voltarão contra você. E ele vai falando, né, o famoso texto sobre se é melhor ser temido ou amado, e ele diz que somente pelo medo se poderia fazer política. Então essas ideias elas vão substituindo as ideias de busca por uma virtude, de busca por uma idealidade, de busca pelo progresso interior de cada homem, de ideias como a liberdade, a justiça, a bondade, em prol, e pelo menos em Maquiavel inicialmente, da política. Né? A gente começa a perceber toda essa ideia, e a gente começa a ver que, apesar, né, do anacronismo, apesar do tempo da teoria de Maquiavel, a gente começa a perceber que ela lança, enfim, ela projeta o nosso tempo. A gente percebe que essa ideia de que a política precisa ser violenta, que ela precisa ser opressora, que ela precisa ser forte, porque os seres humanos não seriam capazes de serem contidos, né, por algo como o amor, a generosidade, a justiça, um governo justo. A gente acaba percebendo isso na nossa sociedade. E aí, depois de Maquiavel, nós estudamos um pouco também de Thomas Hobbes, e aí, se Maquiavel não teve o intuito de trazer a ideia da inimizade para a natureza humana, mas somente para a política, né? A ideia de que a generosidade e a virtude seriam um entrave à política, e por isso que nós precisaríamos ser egoístas no momento de governar, né? Opressores no momento de governar. Thomas Hobbes ele já faz migrar essa ideia da política para a natureza humana. Isso é muito interessante, porque alguns biógrafos de Thomas Hobbes contam que essa ideia da percepção da vileza da natureza humana, ela proveio da biografia dele, de que ele teria nascido em um momento de muita guerra, de muita dificuldade. E engraçado que nós vivemos um tempo também de muita dificuldade, de muita ansiedade com essa pandemia. E talvez a gente precisa tomar muito cuidado e blindar as nossas teorias, o nosso coração, os nossos estudos, porque a ansiedade, o medo, né, eles geram esse tipo de ideia. A ideia de perceber os nossos iguais como nossos inimigos, essa polarização que pode surgir, inclusive, por conta dessa pandemia. A gente não sabe quais serão os efeitos psicológicos, políticos, né, dessa pandemia, mas em Thomas Hobbes existe essa curiosidade. Ele cria uma teoria sobre a vileza, sobre a natureza humana ser vil, ser má, e dentro da sua biografia se percebe essa vertente do medo, esse traço do medo, né? E aí Thomas Hobbes vai nos contar sobre a sua teoria conhecida, né, da guerra universal. Ele diz que não haveria justiça sem pacto. Então ele pensa um tempo anterior enfim, à estruturação da sociedade, e ele diz que ali não haveria justiça, porque se você me exige algo que eu não não fiz um pacto com você antes, que eu não acordei com você anteriormente, que justiça é essa? Por que você me cobra algo que eu não compactuei com você, que eu não acordei com você, né? E aí ele diz que neste momento pré-social, né, antes da sociedade, haveria uma guerra natural, porque os bens seriam escassos e nós desejaríamos, todos os homens teriam os mesmos desejos. E ele ignora toda uma perspectiva da natureza humana, da questão dos bens imateriais, né, de que nós podemos
que por mais que os bens materiais sejam escassos, os imateriais não são. E os homens, eles são inspirados muito mais por bens superiores do que por bens materiais. Nós sabemos que a transcendência, né, que é o sentido de todas as coisas, é muito mais, inspira, é muito mais forte, enfim, como dínamo da sociedade, como dínamo do homem, do que mesmo os bens materiais. Então ele ignora toda essa realidade, ele tem uma visão amputada da natureza humana, né? Mais tarde, em outros trabalhos, inclusive, que eu realizei com o professor Antônio Jorge, a gente analisa um pouco de Hannah Arendt no contexto da Segunda Guerra, e a gente vai falar um pouco disso, né? De que muitos homens, muitos filósofos que compactuam com a teoria da inimizade, diziam que se nós voltássemos a um estado de natureza em que nós nos livrássemos desse exoesqueleto social de virtude, de imposição de virtude, nós estaríamos ali como lobos, como selvagens, né? E na Segunda Guerra a gente tem um laboratório humano, uns campos de concentração, naquele momento de profunda carestia, e o que a gente vê, na verdade, em muitos relatos, é a superioridade da alma humana frente à escassez de tudo, né? E essas realidades são sinais, né? Sinais de que talvez a teoria da inimizade, as teorias de Maquiavel, de que a política precisa ser opressora, de que não pode haver colaboração, que não pode haver mediação, que não pode haver economia colaborativa, que eu não posso confiar no meu igual, e as teorias de Thomas Hobbes sobre a natureza humana, e muitas outras, né? A gente cita também Bernard Mandeville, né? Que ele usa a fábula das colmeias para falar que a filantropia, que a ideia de justiça numa sociedade fariam com que essa sociedade não funcionasse. Então, se eu tenho Maquiavel dizendo que a inimizade é essencial para a política, Thomas Hobbes dizendo que a natureza humana ela é vil por si, a gente tem também alguns teóricos, né, dentro da economia que acabam dizendo que o egoísmo é vital para o funcionamento da sociedade. Eu não sei se todos conhecem a fábula da colmeia, né, mas o autor ele conta que existia uma colmeia que funcionava muito bem, em que nós tínhamos muitos nichos de economia funcionando muito bem. Então nós tínhamos as prisões e os ferreiros que faziam as grades das prisões e outras pessoas que alimentavam os ferreiros, e tudo funcionava muito bem e a colmeia era muito próspera, até que chegaram pessoas com ideais de virtude e filantropia, e a filantropia acabou fazendo com que toda aquela colmeia caísse em desgraça, porque eu não tinha mais pessoas para serem presas, eu não tinha mais juízes para julgar, e eu não tinha mais uma economia forte, né? Então, essas ideias que acabam sendo, enfim, acabam vindo, né, sobrevindo, e acabam forjando a sociedade que nós vivemos hoje. É importante que a gente sempre faça essa digressão para entender as raízes dos nossos pensamentos, pensamentos como, por exemplo, de vencedores e vencidos, né? Enfim, que nós também abordamos no artigo, e muitas outras ideias que nos condenam à adversariedade. E aí, por que tudo se torna mais complexo? Porque se eu não tenho boa fé nos meus pactos, se eu não conto com a sinceridade, a solidariedade, a cooperação, eu preciso de leis que acabam amputando a autonomia e liberdade. Eu preciso de formas de resolver conflitos que são baseadas na inquisitorialidade, né, na força de um Estado, de um ente externo que vai decidir pela autoridade, né, e não somente enfim, por um processo justo. Nós sabemos que existe um coeficiente importante de autoridade nas decisões. Então, tudo mais, quando a minha visão é a visão de que o homem é inimigo do homem, tudo se torna mais complexo e difícil, porque eu vou ter que prever, né, e engessar as relações por medo, enfim, de que os pactos não sejam cumpridos, de que haja ali, enfim, que não estamos agindo entre iguais, entre pessoas que podem colaborar entre si, mas entre inimigos, né? Muito boa provocação, Marília. Aí eu pergunto ao professor, e depois, com réplica da Marília também. Bom, a Marília levantou dois autores que são tidos como grandes filósofos e são ensinados, continuam sendo ensinados nas universidades, até também no ensino secundário. Thomas Hobbes e Maquiavel estão lá presentes. Como fica, então, essa possibilidade dos nossos jovens estudantes continuarem aprendendo tudo isso que Marília explicou sobre Thomas Hobbes e Maquiavel? Muito bem, a questão que se coloca é exatamente essa. O que se nota, e o Danilo também sabe muito disso, a Marília também tem esse conhecimento, é que houve, de certa forma, um esquecimento da filosofia de caráter mais clássico. A gente fala que Tomás de Aquino como que recuperou
Aristóteles, eu trouxe, e se criou a partir dali uma perspectiva de análise do ser humano, a dignidade do humano, né, do ser humano, como algo bom, mas que merece também um reforço, né, merece ser cuidado. E, de certa forma, o que esses autores fizeram foi tomar, por um caráter mais pragmático, a dimensão pior da pessoa humana, e colocaram aquilo como se inexorável. E não só isso, como se fosse exatamente aquilo motor para fazer, para consertar a insegurança, ou a desobediência dos governantes, digamos assim, causados, né? Então, Maquiavel tem perspectiva mais de governar, de conseguir impor-se sobre os seus próprios governados, os súditos, e no caso do Hobbes, é a tutela maior do Estado perante outros, inclusive, perante o inimigo externo, digamos assim. Acontece que, tanto no caso quanto no outro, né, o que há é isso, é uma tentativa de alcançar uma segurança apoiando-se no pior do ser humano. E, de certa forma, isso acabou sendo arraigado, né? Então, para que haja, Danilo, essa mudança mesmo efetiva, o que é importante? Que a própria compreensão antropológica que reina em muitos professores, né, ela avance para essa perspectiva mais positiva, sem cair no equívoco que havia também do Rousseau, que também acaba sendo citado em parte na obra, né? O Rousseau ele tinha essa ideia de que o ser humano era bom por natureza, a sociedade corrompia, uma ideia falsa também. Ele cria um imaginário, né, de um ser humano que já nasce santo e vai se pervertendo, o que é equivocado. Tanto a perversão quanto a santidade se cria pela conduta que se vai tendo. Agora, para que possa haver um império efetivo do melhor de cada um, você precisa entender aquilo que há de bom, compreender o perigo do que há de pior e trabalhar para gerar condutas, as virtudes especificamente, que possam conduzir, né, cada pessoa em particular e, a partir dela, o seu meio mais imediato, a sua família, a sua comunidade, e depois toda a sociedade, ao melhor de si. Agora, para que isso aconteça, é importante que haja uma confiança efetiva na natureza humana, no que há de melhor, e compreender os perigos, né, os desafios que há para poder exatamente reagir contra aquilo que há de pior, né? E no mundo atual, o que acontece muitas vezes? Aquilo que há de pior ainda é, por muitos, como ensansado, né? Acaba sendo exaltado como sendo virtuoso, virtude ainda. Então, o que é defeito é visto como virtuoso, né? Hoje, por exemplo, eu participei pela tarde de uma discussão que havia na Câmara Federal, um projeto de lei que quer exatamente como que permitir a união chamada poliafetiva, poliamor. E qual que é a ideia, no fundo? Há muita gente pensa que qualquer tipo de relação afetiva, só por ser o desejo de alguém, deve logo ser consagrado como modelo jurídico. E não é assim que o direito funciona, né? Porque o direito ele vai pautar-se por aquilo que é necessário e oportuno para toda a coletividade. E nem tudo aquilo que o indivíduo sozinho deseja, tenha gosto, né, tenha uma paixão por algo, nem por isso aquilo se torna bom, nem para si e nem para a coletividade enquanto tal. Então, não deve ser regulamentado pelo direito, né, como se bom aquilo fosse para a sociedade civil, né? Pois bem, no relativismo, muita gente entende que sim, que cada um deseja e gosta, só pelo fato de gostar, né, já estaria elevado a uma categoria, né, alta. E é equivocado isso, né? Agora, a percepção de como equivocado isso pode ser, se dá quando eu tenho uma abertura para aderir à verdade sobre o ser humano, a verdade é aquilo que realmente é bom, que pode favorecer, portanto, a convivência. E o que a gente notava, tanto em Maquiavel quanto Hobbes, é que sem ter uma base antropológica sólida, eles acabam adotando como estratégia o que há de pior. E aquilo dá resultado, né? Há um adágio latino que fala que a corrupção do ótimo é o péssimo. Então, tudo aquilo, né, que mais parece a virtude, né, pode ser, na verdade, um grande vício, né? Então, em razão dessa possibilidade, né, daquilo que é o vício parecer virtude, é que esses autores também acabaram embarcando nessa onda. E as pessoas, muitas vezes, sem conseguir diferenciar em si próprias o que é vício do que é virtude, o que é bom do que é mal, acabam elas julgando que será bom aquilo que elas gostam e que desejam, né? E é isso que tem que mudar. A gente notar toda a corrupção que está hoje no nosso meio político, né, está instaurada, está instalada, exatamente se dá porque alguém tem um gosto concreto que é alcançar um fim que lhe parece bom, e ao julgá-lo aquilo como sendo correto para si próprio, atropela outras balizas de natureza ética, que não aceita. Então, o relativismo, na verdade, conduz à corrupção, conduz à violência, porque não gera essa concordância, essa percepção, né, essa harmonia na compreensão do que realmente é bom. Se há uma harmonia na compreensão daquilo que é bom, isso favorece que as leis sejam criadas na atmosfera, né? E a própria ideia do acordo, né, da confiança no outro se dá porque ambos têm a mesma base de percepção.
Agora, se a percepção boa só é de um e o outro é ruim, né? Já diz um outro ditado, né? Quando não quer, dois não brigam. Agora, quando um deles quer brigar, jamais haverá acordo. Então, para que possa acontecer a atmosfera autêntica de paz, não basta uma paz garantida na base da força, de cima para baixo. Como pensava Maquiavel ou Hobbes. É necessário que haja, assim, um convencimento das pessoas, enquanto tais, que elas podem ser mais felizes sendo melhores pessoas, antes de tudo. E para isso tem que acreditar que é uma natureza humana, que é necessário cultivar a virtude, que é necessário enfrentar defeitos, né? Isso passa, portanto, essa perspectiva de entender o que é a natureza humana, né? E que nem tudo aquilo que eu gosto, que me atrai, só por eu gostar, por me atrair, é bom. Senão, que pode ser um sentimento que eu tenha que está desajustado exatamente ao melhor, para mim e para o próximo. Então, é uma pessoa de reformulação da base antropológica, que, de certa forma, ela acabou sendo como que substituída no modernismo por uma base egoísta, uma base de compreensão equivocada, né? Então, para que no direito também aconteça, portanto, essa reconfiguração, né, da litigiosidade por uma cultura de né, mais paz, maior paz, é importante que haja, digamos assim, a partir dos professores, a compreensão de quem é o ser humano, uma base antropológica de caráter personalista e correta, né, que estimula, né, os professores a entendendo isso, a não mais baterem palmas para teorias que são equivocadas, né, senão mostrar exatamente o equívoco e o erro que há naquilo. E construir a partir daí, sim, uma sociedade autenticamente mais solidária, voltada, né, para a harmonia social. É importante que possa trabalhar-se essa equação do ganha-ganha, e não o perde-ganha, que foi aquilo que foi introduzido, de certa forma, pelas teorias da inimizade. Então, no direito, tem que ser criada essa cultura. E mostrar, por exemplo, para o advogado, algo muito mais concreto, Danilo. Dizer, ele pode ter o seu recurso, ele pode ter o seu dinheiro, ele pode ter a sua renda, não simplesmente promovendo uma exacerbação judicial, senão buscando acordo, demonstrando que o cliente dele tem que ficar com 100 para que o oponente fique com 0. Não, talvez não é nem mais justo isso, né? Porque a gente nota muito isso, essa briga do perde-ganha, né? Então tem que mudar essa visão. E aí, com relação à população, entender que às vezes vai ter que gastar recursos, entre aspas, né, para evitar judicializar, né, do que querer judicializar, entrar no judiciário, para você ganhar o máximo possível depois. Então tem que ter essa cultura de entender que o relacionamento humano, muitas vezes, vale mais para ser mantido. A minha paz tem um valor que eu preciso investir nela, né? E as pessoas, hoje em dia, elas não percebem que essa paz, a qual elas vendem por uma briga, né, acaba sendo aquilo que mais faz falta para a própria realização delas, da coletividade. Então tem que, Daniel, acho que passa por isso, né? Uma recuperação da visão correta de quem é o ser humano, qual é a sua natureza. E essa ideia ficou muito, digamos assim, desprestigiada no século XX pelo relativismo moral, né, por um egoísmo que foi crescendo mais em outros âmbitos, inclusive. E agora é hora da gente resgatar a perspectiva correta e, a partir dela, recriar, né, digamos assim, novas bases, né, os valores humanos em cada âmbito da nossa vida. Então, acho que o desafio é um pouco esse, quer dizer, eu tenho que formar professores que entendam essa base filosófica humanista correta e, a partir daí, vão apostar, efetivamente, na condição humana de chegar a um acordo, a uma harmonia, né, a uma sociedade mais solidária, essa é a ideia, né? E não solidária por causa do medo, né, mas não pela atração do valor em si, que essa solidariedade traz para a coletividade, o bem que vem a partir daí. Notando que a sociedade, ao contrário do que dizia Rousseau, não vai perverter, é o que melhora cada pessoa, se essa sociedade está formada nessa atmosfera melhor. Como sempre, tudo passa pela formação, e aí me vem a ideia de que a coroa é colocada na cabeça dos desejos e é retirada da cabeça da racionalidade. Marília, como fica, então, essa situação da formação dos professores, já que vocês estão em universidades muito importantes, as universidades que formaram vocês, as universidades onde vocês estão lá estudando, como fica essa formação, Marília? Então, Danilo, hoje de tarde, inclusive, eu estava trabalhando um artigo, né, com o professor Antônio Jorge também, justamente sobre essa ideia de que existe um problema no ensino jurídico, no ensino universitário, que acabou transformando as nossas universidades em local em que somente a junção de informações, a junção de conteúdos é importante. A gente fala, né, a gente retoma ali as escolas gregas, que falavam sobre a contemplação e a inspiração, sobre a formação de uma personalidade
para que nós consigamos alcançar pessoas capazes de resolver os nossos problemas teóricos e práticos, né? Nós precisamos de juristas de excelência, né? Nós precisamos de pessoas capazes de resolver os problemas da atualidade, pessoas com certa genialidade. Se você for falar isso em qualquer lugar, as pessoas vão dizer isso é um absurdo. Por exemplo, se critica mesmo até a formação de turmas especiais, mas porque hoje em dia a ideia de um gênio, de alguém que consagrou a sua vida aos estudos e nos traz respostas, é muito combatida, porque você vai ter uma pessoa que está, entre aspas, acima de nós, e existe, como diz o Machado de Assis, né, como mostra o Machado de Assis ali na sua obra, uma inveja essencial na gente, né? A gente inveja aquelas pessoas que estão acima de nós, mas essas pessoas, elas são servas, elas não são autoridades, né? Elas são autoridades na teoria, mas quando as suas teorias nos servem e resolvem os nossos problemas. Então, as universidades, elas precisam se voltar para a ideia desse jurista de excelência. Só que esse jurista de excelência, ele não vai ser formado com o estudo exaustivo das leis, decorando todas as teorias. Esse jurista de excelência, ele precisa ter uma compreensão aguçada da realidade. Ele precisa ter experiências, ele precisa passar pelo processo de contemplação, né? E aí a gente passeia ali no artigo, um outro artigo, né? Nas ideias das escolas, da escola pitagórica, né? Enfim, o que eles faziam. E nós, aos poucos, vamos mostrando que o ensino ele era muito mais voltado para a formação da personalidade, para a formação da virtude, para a compreensão de quem se era, para a compreensão do seu tempo, para a compreensão de outras eras, a importância da história. Raramente nós temos cadeiras de história do direito dentro das universidades, mas quando nós não estudamos a história, nós somos homens do nosso tempo. Isso é terrível, porque nós só enxergamos aquilo que está ali à nossa frente. Nós precisamos estar acima das eras para ter uma compreensão um pouco mais aguçada. É por isso que nós nos diferenciamos dos animais, nós temos memória, nós temos capacidade de compreender os outros tempos, de compreender os tempos que formaram os nossos tempos, né? E buscar respostas. E esse caminho de buscar respostas não vai ser... nós não vamos ter sucesso se nós continuarmos com esse tipo de formação, que é uma formação simplesmente positiva, uma formação de estudo das leis, de decorar as teorias, né? Enfim, ou então numa discussão relativista, como o professor estava falando, sem fim, né? Nós precisamos formar personalidade, inspirar os nossos alunos, fazer com que eles vivam boas experiências, que eles trabalhem a capacidade de testar as suas teorias, que eles conheçam os outros. Eu queria contar uma história um pouco engraçada. Uma vez, logo no início dos meus estudos com o professor Antônio Jorge, acho que faz quase 6, 7 anos, eu cheguei para ele e eu havia sido enganada pelo homem que fez a digitalização de um material, né? E aí eu afirmei: professor, mas esse mundo está perdido, que eu tinha perdido R$20 ali na digitalização. Aí ele disse assim: Marília, você foi enganada uma vez durante o seu dia, mas imagina quantas outras vezes você teve cooperação e colaboração, da roupa que você veste, a comida que você comeu sem medo de ser envenenada. Então havia ali muito mais colaboração e solidariedade do que, enfim, enganação e enfim, falta de caráter, né? Então, essas experiências reais e concretas que nos fazem contradizer teorias, por exemplo, dizer que nas gerações passadas as famílias eram opressoras e eram más. Aí o professor Antônio Jorge ele sempre diz, em brincadeira, né? A sua avó era uma pessoa má, a sua avó era uma pessoa infeliz, você consegue enxergar a sua família como uma grande opressão. Então, essa capacidade de não apenas entender as teorias, mas de sorver a realidade, né? E isso só vai acontecer com um esforço, verdadeiramente, um esforço compartilhado entre alunos, professores, e uma mudança gradativa, né? Enfim, estudos muito sérios sobre isso. Eu acho que vamos ver se a gente consegue contribuir com isso também. Professor Antônio Jorge, infelizmente, talvez as altas instâncias do mundo jurídico brasileiro deveriam escutar a nossa live. Exato, é verdade. O que a Marília comentava aí, Danilo, no fundo o que acontece é assim, a gente vê que ideologias querem projetar no nosso imaginário uma ideia equivocada sobre o que é o ser humano. E a partir daí, por incrível que pareça, controlar exatamente a nossa própria vida e controlar a nossa capacidade de gerar soluções. Então, eu falo, quando eu volto a uma base humanista, real, sobre a capacidade humana de fazer o bem, que a Marília falava, eu lembrava dessa história, mas é real. Quer dizer, a gente... Vamos pensar o seguinte, na atual condição da pandemia, se eu ligar em certo canal de televisão muito famoso,
e vou ficar apavorado e depressivo. Só que a vida não se limita àquilo, mas eles querem que você pense que a vida é só aquilo. Então, é quase que uma lavagem cerebral para ocupar o teu imaginário, né? Sugar os teus sentimentos de modo negativo e te prender ali, e te conduzir para vários lugares. Portanto, colocar você no labirinto. Né? Isso, as ideologias fazem exatamente isso com as pessoas. A ideologia marxista faz isso. Né? Ela quer te conduzir para uma perspectiva de luta de classes, opressor oprimido. Então, você vai encaixar tudo nesse binômio que é falso. A realidade não é assim. Né? O professor, o que é? Opressor oprimido? Ah, depende. Né? Aí depois, as pessoas que vivem nessa atmosfera, então todo mundo que é do partido delas é gente boa. Pode ser corrupto, mas gente boa. Agora, você que não é do partido, você é mal. Nem você faça o bem. Então, é uma loucura. É uma loucura. Então, isso ou seja, então isso atropela. Então, é como que, em parte, a gente falava antes, o que o Hobbes e o Maquiavel fizeram, ou fizeram uma parte da teoria deles, talvez eles não tivessem uma pretensão a universalizar, como foi universalizada a ideia deles, é criar exatamente uma ideia do grupo imaginário e, portanto, rouba-nos da percepção da realidade maior. Marília falava, se um dia eu fui assaltado, me levaram R$20, mas quantas relações eu tive hoje que as pessoas me respeitaram? Né? Porque a tendência é falar, o mundo é injusto. Por quê? Porque me enganaram hoje. Bom, te enganaram uma vez, você teve aí 50 experiências de relacionamento, em 49 foi tudo bem. Então, por que essa ideia é equivocada? Esse tipo de coisa que acontece. Então, querem pintar tudo aquilo que vem a se opor às ideologias, né, como sendo algo ruim. E jogam fora o melhor que há. Né? Então, a recuperação dessa ideia, né, da capacidade humana de conseguir, mediante a paz, mediante a cessão de certos interesses pessoais, né, construir um mundo melhor, tem que ser cada vez mais cultivado. Mas, para isso, também tem que se devolver às pessoas a percepção de quem é o ser humano, da sua grandeza e da sua fraqueza. Né? E as teorias que a gente falava antes, da inimizade, elas pegaram a fraqueza, disseram que a fraqueza era o essencial, e não é. O essencial é a bondade que está lá, na expectativa de ser realizada. E a possibilidade que isso venha à tona. Tanto é que a gente falava também, isso veio à tona várias vezes, a Marília falava, é importante recuperar na história os grandes líderes do nosso tempo, e mostrar que é possível fazer de outra forma, e aprimorar o nosso mundo. Portanto, sai dessa torre de egoísmo, que é o que hoje o motivismo levou as pessoas a viverem, o sentimentalismo. A pessoa muito sentimentalista, ela quer o que ela se sinta bem. E ela põe o sentir-se bem acima daquilo que realmente é bom. Então, ela atropela os outros. O corrupto também, ele quer aquilo que é mais agradável para ele, o dinheiro, de modo mais fácil. Então, ele atropela aquilo que é bem para o outro. Né? Então, por isso passa para essa perspectiva humanista. Então, formar professores que entendam, primeiro, a sua missão como professor universitário, que muitos não sabem o que a universidade é. Não tem nem ideia da missão da universidade da sua origem, no século XII. Né? Então, é a abertura para o todo que ele deve promover. Segundo, entender quem é esse ser humano e ter essa abertura para o todo. Terceiro, quais são os valores que vão construir, né, a condição humana no seu melhor. E, portanto, fazer brilhar, de modo prático, na conduta, a dignidade humana que está em potência em cada pessoa. Quarto, aprender a reconhecer os vícios, dar nome correto para as coisas, para poder fugir deles. Né? Quinto, viver em sociedade, que é aprender a sacrificar-se mesmo pelo próximo. Né? E fazer essa tarefa concreta, né? Respeitar o outro. Né? Então, ou seja, são vários tópicos aí que vão entrar. Né? E, claro, isso em sala de aula é importante fazer também com os alunos. Porque, veja, se a gente confia que realmente a matéria-prima nossa, o ser humano, né, tem um modo de ser que vai trazer o seu melhor, e está em sala de aula, o que eu tenho que fazer, de certa forma, pela educação, quer dizer, ex dulcere, é produzido desde fora, é permitir que aquilo apareça. Michelangelo dizia que qualquer escultura já estava naquele bloco de mármore, basta eu ir tirando os excessos. A pessoa humana é a mesma coisa, vou tirando os excessos para que apareça o que a sua própria natureza traz de bom. Pois as teorias da inimizade, elas como que fulminaram a ideia da bondade da natureza humana. Então, porque para essa ideia, e na prática, na conduta educativa, mostrar que isso pode acontecer e que vai acontecer. E voltar, portanto, ao passado, pela história, como falava a Marília, para entender que já houve experiências assim. Agora, não é para olhar para o passado para repetir o que aconteceu, não. É para aprender de algumas estratégias para poder criar um futuro melhor ainda, para irmos além. Essa é a ideia também. Né? Então, acho que essa é a teoria da inimizade e criar teorias de amizade, de relacionamento humano efetivo, né, que vão respeitar a dignidade e a condição de cada pessoa, naquilo que tem de melhor. Então, esse aqui é o nosso desafio, né? Pelo menos contribuir em algo, não só nosso, hein? Já vem muita gente trabalhando nisso há certo tempo, né? De certa forma, permitir que essas teorias boas, contrárias à inimizade, possam ganhar espaço, né? Porque elas estão, de certa forma, alicerçadas no melhor que cada pessoa tem em si. Né? Essa seria a ideia, né?
Essa discussão tem que ter espaço mesmo, vocês têm que ir avante, a necessidade é enorme na sociedade, nos jovens, mas não naqueles que também não são tão jovens assim, de escutarem uma voz diferente daquela voz que nós estamos escutando, você falou na televisão. Eu vou além e quero o comentário de vocês, de Marília e do professor Antônio Jorge, sobre a internet, sobre a tecnologia, esse boom tecnológico que nós estamos vivendo, atrapalha, ajuda, favorece, em que sentido, Marília e professor Antônio Jorge? Marília? Marília? Sem dúvida nenhuma, a internet, ela trouxe professores, ela trouxe a possibilidade da gente romper um pouco a ideia de que existiam as cátedras e algumas pessoas tinham poder para eleger aquelas pessoas que dariam ou não aulas, né? A internet, ela rompeu isso e nós podemos ouvir de muitas pessoas, nós podemos compartilhar conhecimento. Nós abandonamos de alguma forma, e isso é verdade, nós temos pesquisas sobre como o brasileiro não lê, não estuda, como o brasileiro comum não tem o hábito de se dedicar à literatura, enfim, ou aos estudos técnicos. E a internet, ela trouxe a ideia de que nós podemos compartilhar conhecimento. Então, se eu leio um livro, eu consigo colocar na internet. Hoje em dia, todo mundo tem uma pessoa virtual. A gente precisa gerar conteúdo como uma forma de caridade, muito melhor do que ficar ali bisbilhotando a vida alheia ou fazendo outras coisas que a internet nos proporciona. É importante que a gente compartilhe conteúdo. Então, se eu leio alguma coisa, eu compartilho, outra pessoa lê, eu também compartilha, e a gente vai, assim, trazendo para uma geração a oportunidade, né, de fazer diferente, de buscar, enfim, respostas para o nosso tempo, através do trabalho árduo, de um trabalho árduo que não mais precisa ser solitário, porque estava acontecendo isso. Nós sabemos que a vida intelectual, ela exige a solidão, mas esse compartilhamento, mas essa ideia de que nós podemos estudar juntos, que a gente pode, através de muitos projetos, inclusive como esse, trazer debates, trazer ideias, reunir pessoas que querem estudar as mesmas coisas. Eu acho que a internet tem essa ideia, tem essa força de nos trazer essa novidade, né? Essa ideia de que nós podemos estudar juntos e compartilhar conteúdo e facilitar os nossos estudos. A grande realidade, em contrapartida, se essa internet ela não for livre, se ela for simplesmente um mecanismo para captar mentes, né, para adoecer o nosso sistema límbico, para nos fazer entrar ali num mar de diversões sem fim, sem que nós percebamos a importância e a urgência que essa vida nos cobra, aí sim ela vai poder sim ser muito negativa e, enfim, vai nos trazer grandes prejuízos. Mas eu tenho grande esperança em relação à internet e acredito que toda tecnologia pode ser usada para o bem, né? Só que os bons, eles precisam falar, eles precisam se colocar e aí tomar e ocupar espaço, né? Se isso acontecer, eu acho que a internet vai ser um marco positivo na nossa história, né? O senhor mesmo usa bastante a internet, professor. O senhor é um articulista de jornais, sempre compartilhando os seus conteúdos, usa bem a internet também. Exatamente. Eu acho que o que a Marília falou, Danilo, é exatamente o que eu também penso, né? Quer dizer, a internet é uma estrada de comunicação. A comunicação torna comum. Então, ela leva a outros o modo de pensar. E o que eu dizia antes, se a natureza humana tem uma dimensão boa, e as pessoas, às vezes, estão num labirinto ideológico, que não conseguem acessar em si mesmas essa bondade, a partir da comunicação, ela tem uma chave para que ela possa descobrir quem ela é. E ela começa a experimentar por aquilo que ela escuta de bom sobre ela própria, sobre as virtudes, sobre a luta, o trabalho árduo, como fala a Marília, ela começa a colocar aquilo em prática e descobre a si mesma. Então, ela se converte, né, a um ser humano melhor. E nessa perspectiva que a internet permitiu o quê? Aqueles que detinham os meios de comunicação, né, de certa forma, diziam quem poderia expor e controlavam, portanto, o acesso ideológico à comunicação de massa, perderam seu monopólio. Então, qualquer um hoje pode fazer chegar a sua ideia a quem queira, pelo menos por enquanto, né? Estão tentando tirar isso também. Mas o fato é que já gerou uma onda tremenda, né? A gente até acompanha a própria eleição anterior, mostrou um pouco isso, a eleição presidencial. Havia uma certa hegemonia, uma mídia dominada por uma determinada ideologia, que queria apenas favorecer um candidato, pois bem, o outro ultrapassou. Por quê? Pelas redes sociais. Então, e ao mesmo tempo, aquilo que se registra de conteúdo filosófico, de base cultural na internet, muita gente tem acesso e a partir dali,
no seu âmbito mais distanciado dos centros de produção intelectual, aquela criatura vai se formando culturalmente. E ela prova para ser um emissor de conteúdo bom. Né? Então, a gente tem hoje uma multiplicação de conteúdos bons que gera como que uma onda muito maior de um pensamento baseado, lastreado, numa perspectiva filosófica correta. Isso se multiplicou e se alastrou no Brasil. Né? Então, ou seja, e até uma garantia de que, né, nem tão cedo, digamos assim, aqueles que são adeptos à teoria da inimizade vão conseguir novamente a hegemonia que tiveram um tempo atrás. Ainda tem uma série de dinossauros, ideologicamente falando, que estão por aí, porque ocuparam os espaços, lugares tenentes da sociedade, na mídia, né, na política, na economia, mas pouco a pouco as pessoas vão passar, porque o tempo não tem piedade de ninguém, vai passar. Né? E assim, aquelas teorias mais calcadas na realidade fundamental do ser humano vão prevalecer. Então, é um tempo de otimismo, e não tem a menor dúvida que a internet possibilitou isso. Tá? Como a Marília alertava também, claro, aquilo que é ruim também, né, vaga pela internet, né? Navega por aqui, pela rede, óbvio, né? Tem muita porcaria, muito lixo. Né? Agora, vamos olhar para o lado positivo, né? Que realmente aquilo que há de bom, e que aqui é de bom, que é dado gratuitamente, muitas vezes também, favorece uma formação, né? Uma possibilidade de descoberta das pessoas de quem elas são, o melhor de si, né? E que notar que outros, que ela não está sozinha, tem milhares de outros que, como ela, também tem essa mesma perspectiva e estão crescendo cada vez mais, né, nessa nova compreensão de quem é o ser humano. Né? Então, claro, a gente tem que pensar nisso também, né, e a internet é uma praça pública, então na praça pública vai ter de tudo também, né? Então tem que estar aberto para poder entender também isso, né? Que na Ágora, como na Ágora grega, vão falar tudo quanto é ideia, é normal. Então tem que saber que isso vai acontecer, e tem que, de fato, ao aprofundar, ao me colocar na postura de contemplação que falava a Marília, sobre a verdade, ao entender o que é o fundamento da vida humana, eu me coloco apto, portanto, nessa praça, nessa ágora, a dar fundamentos do meu modo de pensar. E assim eu consigo comunicar a outras pessoas também aquilo que elas próprias desconhecem de si mesmas, que estão, às vezes, novamente atoladas numa perspectiva ideológica, que capturou o imaginário delas, né, e as deixou como que presas, travadas, numa perspectiva errônea, equivocada, que só gera atraso na vida, na realização humana. Assim, né? Então, por isso, eu acho que é uma perspectiva positiva da internet. Prevalecendo. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. E a TV Boa Nova está colaborando, compartilhando essas ideias incríveis de vocês dois aqui nesta noite. Já estamos chegando ao finalzinho, mas eu quero perguntar, Marília, você está ansiosa para a chegada do livro? Sem dúvida nenhuma. É uma grande alegria participar desse projeto e, sem dúvida nenhuma, eu estou bem ansiosa. Muito bem. As considerações finais, então, professor Antônio Jorge. Deve estar orgulhoso, né, Antônio Jorge, da sua futura doutora. Mas com certeza. A Marília sempre foi muito inteligente e muito também curiosa, né? Então, ela, desde o começo no mestrado, eu lembro, ela chegava assim, ela contou um pouco da história, indignada, eu fui assaltada, não sei o quê. Eu falei, Marília, pensa na sua perspectiva. E ela pensa mesmo. Pensa em várias consequências depois. Vai atrás de autores e pesquisa, escreve, né? Então, ela tem, de fato, esse dom para a atividade docente, também para pesquisa, né? Tem essa vocação mesmo profissional que está abraçando com muito carinho, né? E vai chegar ao doutorado, né? Então, realmente, é bom trabalhar assim. E a gente percebe que as pessoas vão além. Né? Ela fala algumas ideias que a gente conversava, mas em vários temas, já foi muito além do que eu estudei. Né? Então, isso acaba me ajudando também. Ela traz muitas coisas interessantes para poder pensar, para refletir também. É uma coisa boa. Isso está no livro, né? O trabalho, eu dizia, a Marília teve que estudar de modo vertical o tema. O meu tema de mestrado e doutorado foram outros. Então, esse é o tema dela. Então, ela será a pessoa que mais vai compreender essa temática no Brasil, né? Ao concluir o doutorado dela, né? Então, essa é a esperança, né? E parte daquilo que ela já trabalhou nessa pesquisa está também nesse artigo também, que juntos trabalhamos nele, mas eu diria que o maior trabalho de reunião de conteúdo veio dela nesse trabalho. Né? Então, essa ansiedade é boa para poder comunicar. Quando a gente publica, a gente está dando exatamente vazão àquele conhecimento que foi trabalhado, foi elaborado para ajudar as pessoas a compreenderem melhor sobre si, sobre o seu mundo, sobre a sua própria vida. Então, para a gente, acho que é uma alegria maior por isso, porque é um trabalho que, sem dúvida alguma, qualquer pessoa que lê vai se encontrar dentro dele. E a ideia foi criar uma linguagem de tal forma acessível que qualquer pessoa possa lê-lo. A linguagem é mais jornalística, né, e evita-se ao máximo o chamado juridiquês. Então, o pessoal da economia, o pessoal da filosofia, que venha se colocar a ler a obra, vai encontrar facilidade na compreensão também do texto.
Muito bem. Marília, suas considerações finais, muito obrigado por sua presença, boa sorte no seu doutorado, parabéns, e as suas considerações finais para a gente encerrar. Eu acho que o professor Antônio Jorge falou tudo que deveria ser falado. Queria agradecer mais uma vez, tanto o professor Antônio Jorge por toda a orientação, por todo o ensinamento, como ao Danilo pela oportunidade, e eu espero que a TV cresça, né, e leve essas ideias a cada vez mais pessoas. E muito obrigada a todos. Muito obrigado, então, Antônio Jorge, muito obrigado, Marília. Agradeço a você que nos acompanhou pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador. Amanhã temos também 8h30 da noite, um horário marcado com os professores Átila Brilhante e Francisco Sales. Não perca. Boa sorte a todos vocês e a gente se vê nos próximos programas. Tchau. Muito bem. Tchau, tchau. Até mais.